Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade à nossa playlist Matemática do Zero. E nós já estamos trabalhando com frações, né? Alguns vídeos e já estamos em operações. Nesse momento vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação com frações, né? Dando prioridade aos números naturais, né? E depois a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado. Mas enfim, vamos iniciar com a potenciação. Eu coloquei aqui 4 exemplos para que a gente possa fazer. Vou dar uma lida aqui nesse enunciado para você dar uma entendida melhor. A potência de um número fracionário é obtida elevando-se o numerador e o denominador ao expoente indicado. No caso aqui da letra A. O que é que ele disse? 2 terços elevado a 4. Eu vou fazer numerador 2 elevado a 4. Está aqui, numerador elevado a 4. E denominador também elevado a 4. Então, 3 elevado a 4. Então, aqui eu só preciso resolver. 2 elevado a 4 é quanto? É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 4 vezes. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 mais uma vez é 81. Tá bom? Então, chegamos à conclusão que 2 terços elevado à quarta potência é 16/81. A mesma coisa vamos fazer aqui na letra B. Nós temos o numerador 7, então fica 7 elevado a 4. E 5 também elevado a 4. Como disse lá o enunciado, numerador e denominador elevado ao expoente indicado. No caso aqui, 4. Você tem 7 elevado a 4 e 5 elevado a 4. 7 elevado a 4 fica 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E 343 vezes 7 dá 2.401. Tá bom? Como eu já fiz várias vezes, fica mais fácil para mim, né? Caso você não saiba, tem que organizar a operação. 343 vezes 7. E vem fazendo devagarzinho, tá bom? No caso aqui, como eu já sei, eu estou adiantando um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo. Então, 2.401. E 5 elevado a 4 é a mesma coisa. Você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui eu também já sei, então 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. E 125 vezes 5 é 625. Tá bom? Caso não saiba, não tem problema. Arma a continha e vai fazendo, tá bom? Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende, mais fica fácil. Então, temos aí a fração 2.401 sobre 625. Né? Não há que simplificar, não tem como aí nesse processo, então encerramos aqui. Na letra C, perceba que a letra C você tem uma fração mista. Né? Você tem um inteiro, melhor, 2 inteiros e 3 quartos. Então, você tem que organizar esse número misto, essa fração mista, para depois elevar o expoente, que aqui no caso é 2. Vou fazer aqui no cantinho a resolução aqui do número misto. Como a gente já viu em aulas anteriores, você multiplica o denominador pelo inteiro. Multiplica. 4 vezes 2 é 8, certo? Então, você achou o 8 aqui da multiplicação e depois você soma com o numerador. 8 mais 3 é 11, certo? Então, 11 quartos aqui, 11 quartos é a resposta dessa fração mista. Nós resolvemos a fração mista. Só que ela está elevado a 2. Então, continua elevado a 2. Ou ao quadrado, né? Então, aqui temos 11 elevado a 2. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que é 121. E 4 elevado a 2 é 4 ao quadrado, que dá 16. Certo? Mantemos aqui, então, a fração 121 sobre 16.
também meio complicado para simplificar, pois não tem número que divida os dois ao mesmo tempo. Tá ok? Então chegamos aqui a essa letra D. A letra D, você tem um expoente zero, né? O expoente zero aqui indica para nós que qualquer que seja a base, vamos lembrar um pouquinho de potência lá, ó, qualquer que seja a base, nós teremos aí uma resposta 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Sempre 1. É só dar uma volta aí, voltar um pouquinho os vídeos e você vai ver na playlist que a gente tem lá, explicando um pouquinho sobre potenciação e falando sobre o expoente zero. E mais alguns outros expoentes especiais. Tá bom? Não vamos perder a oportunidade, gente. Vamos resolver aqui essa fração mista, né? E transformar numa fração imprópria. Só para que a gente possa exercitar. Tá bom? 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 é 10, né? E 10 mais 1 é o quê? É 11. 11 sobre 2. Então, 11 meios elevado a zero, que também vai dar 1, evidentemente, porque qualquer base elevado a zero dá o quê? Dá 1. Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a raiz quadrada, né? Como a gente vinha falando, a gente vai falar sobre raízes de índices maiores ou diferentes de 2 mais na frente. A radiciação, aqui a gente vai trabalhar só com a raiz quadrada por enquanto, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essas raízes quadradas aqui. E como é que a gente vai resolver a raiz quadrada de uma fração? Se ela for exata, você vai resolver partindo do princípio que você conhece os números quadrados, né? Se você conhece os números quadrados, como a gente falou nas aulas de raízes, então facilita um pouco para você resolver as raízes quadradas. Só para recordar, por exemplo, 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, é 4. 4 é um número quadrado perfeito, e a raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom? Porque 2 vezes 2 é 4. Se eu tenho, por exemplo, 8 vezes 8, isso é 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é o quê? 64. 64 é um número quadrado perfeito, certo? E a raiz quadrada de 64 é 8. Por exemplo, a gente viu agora ali o 25 vezes o 25, que deu o quê? 625. O 625 é um número quadrado perfeito. Se eu for fazer a raiz quadrada de 625, tem que dar 25. Tudo bem? Só para relembrar o que a gente viu lá na aula de raízes quadradas. Tá? O que ele diz aqui é: a raiz quadrada de um número fracionário ou de uma fração quadrado perfeito é obtida extraindo-se a raiz quadrada do numerador e do denominador. Tá bom? No caso aqui eu coloquei só raízes quadradas perfeitas. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Mas na frente a gente vai trabalhar um pouquinho com raízes que não são perfeitas, né? Vamos trabalhar com tudo sobre radiciação um pouquinho mais aprofundado mais à frente. Então aqui nós temos qual é a raiz quadrada de 9 e a de 25. O que a gente faz aqui, ó, é achar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Sabemos que 9 é resultado de 3 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 9 é quem? 3. A raiz quadrada de 25 é resultado de 5 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 9,25 é o quê? É 3 quintos. Aqui, então, raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 81. Extrairemos a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Como eu disse, a gente está colocando aqui só raízes exatas. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é 1, né? 1 é um quadrado perfeito também. E qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Tá bom? Recordando mais uma vez. Novamente, de novo. Vou botar aqui, ó, 81. Porque a raiz quadrada de 81 é 9.
Porque 9 ao quadrado vai resultar em 81. Lembrando, a raiz quadrada é um número raiz quadrada. É um número que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar neste rapazinho aqui dentro, que é o radicando. Tá bom? Vamos aqui à letra C de amor. Na letra C nós temos mais uma vez um número misto, uma fração mista. Eu preciso resolvê-la para daí então eu poder extrair a raiz exata se tiver, né? Se tiver exata. Vamos resolver aqui. Já vimos duas hoje, né? Essa é a terceira fração mista. Então, você tem um inteiro aqui. Você multiplica 25 vezes 1, vai dar 25. Então, soma agora aqui. Ó. Você achou 25 vezes 1 é 25. 25 mais 24, até onde eu sei é 49. E você repete o denominador. Então, agora você fica com raiz quadrada de 25 sobre 49. Opa! Ao contrário, né? 49 sobre 25. Então, aqui, ó, faz o mesmo processo. Eu estou fazendo aqui separando em cima e embaixo, mas não quer dizer que você tem que fazer isso, não. Você pode fazer direto também, tá bom? Você pode... Qual é a raiz de 49? A raiz de 49 é um número que multiplicado por ele mesmo dê 49. Que número é esse? 7. 7 vezes 7, 49. A raiz quadrada de 25 é quem? Mais uma vez, a gente fez aqui, ó. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 1 inteiro e 24 25avos é igual a 7 quintos. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, vamos encerrando essa aula por aqui. Caso você tenha gostado, eu tenha te ajudado aí, me ajuda aqui a manter o canal e a crescer um pouco mais. Deixa aí teu like, tá bom? Valeu, até mais.